Olá, a nossa aula de hoje será sobre orgulho de ser brasileiro e ser indígena no passado. Somos brasileiros. Essa certeza deve gerar em nosso peito uma mistura de alegria e admiração. Para isso, precisamos conhecer e estudar os fatos da nossa história. Os primeiros povos que viviam aqui no Brasil foram os indígenas. Os indígenas estão organizados em nações que são subdivididas em tribos. Cada tribo está dividida em aldeias. Em cada aldeia, os indígenas dividem os seus trabalhos. Os costumes, ou seja, a maneira como vivem, constroem suas casas, organizam seus rituais, são diferentes de tribo para tribo. Os europeus chegaram à América achando que estavam nas Índias. Por esse motivo, chamaram os habitantes que aqui estavam de índios. Os indígenas tiveram suas terras invadidas, foram mortos, escravizados. Os brancos portugueses chegaram, colonizaram a terra, construíram vilas, fundaram cidades, exploraram riquezas naturais e trouxeram costumes e religiões. Com o passar do tempo, os brancos precisaram de mão de obra e trouxeram os negros africanos escravizados para trabalhar nos engenhos. Desde o século XVI, havia migrações para o Brasil. Tais imigrações se intensificaram após a abolição da escravidão em 1888. Os imigrantes eram italianos, alemães, chineses, poloneses, coreanos, dos quais também herdamos traços culturais. Com os estudos da genética, sabemos que atualmente nenhuma raça é essencialmente pura. Todas as raças são formadas pela mistura de outras raças. Nossa gente, o povo brasileiro, formou-se no seu início principalmente da miscigenação de três grupos humanos: o indígena, o branco e o negro. O indígena foi o primeiro habitante do Brasil. O branco, a princípio, o português colonizador, depois, os imigrantes de vários lugares do mundo. E o negro trazido da África para trabalhar como escravo nas lavouras do Brasil. O povo brasileiro é riquíssimo na sua formação. É um povo mestiço. Mestiços são pessoas descendentes de raças diferentes. Miscigenação é a mistura de povos de tipos físicos e costumes diferentes. Veja os nomes dados às misturas de raças. A mistura do branco com indígena resulta no primeiro tipo mestiço, chamado de caboclo. A mistura do branco com negro resulta no segundo tipo mestiço, o mulato. E a mistura de negro com indígena resulta no terceiro tipo mestiço, o cafuzo. Como surgiram os indígenas? Até hoje não se sabe a verdadeira história de como os indígenas chegaram ao Brasil. O que sabemos é que existem várias suposições. Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, existiam no Brasil aproximadamente 5 milhões de indígenas. Uma das hipóteses mais aceitas pelos historiadores é a de que os indígenas vieram de terras distantes, fazendo viagens tanto por terra como pelo mar. Esse deslocamento indígena demorou milhares de anos
até que chegassem ao território brasileiro. Essa foi a nossa aula de hoje. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Até a próxima aula!